E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo de Initial D, The Third Stage. Eu sou o Vulpix e o filme fez uma confusão na minha cabeça. Afinal, a Mercedes não era do Mickey das outras temporadas? Olha só. Não, era do Papa, pô. Então, o autor Shuichi Shigeno tem um complexo com caras de Mercedes. Exatamente. É que o Mickey, ele aprofunda a lore e deve ter aprofundado outras coisas também, mas isso é outra história. Em relação a Mog, né? O Chris tomando o papel do Lucas, já que ele não está aqui para fazer as piadas de escapamento usado, né? Agora sim, vamos lá. Ô, louco, cara. Eu sou o Ansem e hoje vamos falar do One Piece verdadeiro Third Stage. O One Piece Third Stage ou o novelão parte 2. O Hachiroku Third Stage. É o novelão parte 2. Nossa, mano. Aqui é o Carlos e foi numa noite fria de inverno que nasceu MF Ghost. Caraca! MF Ghost que eu preciso assistir também, mas eu não vi muitas coisas boas desse anime. Preguiça danada de MF Ghost, viu? Nossa. Eu tenho uma preguiça também. Li os primeiros capítulos, assisti os primeiros episódios, cansado, hein? Bah. Abre aspas, é ruim. Será que é animação moderna? É só ruim, cara. Não vale a pena assistir, pô. Por que você tá assistindo essa merda aí, cara? Só pra Season Review que eu e o Lucas assistimos, vendo se ia ter alguma coisa de Initial D, mas não, entendeu? Respirando fundo. Não. Entendeu? Foi só pra fazer essa piada hoje com o terceiro stage. Só pra isso. Com o terceiro estágio. Fala, galera! Aqui quem fala é o Christian. E em off aqui estávamos debatendo. Imagina, lá em 2001, quem pagou o ingresso pra assistir esse filme no cinema? O cara foi pra assistir literalmente carros voando, mas acabou vendo novelão mesmo de Guampa, mais uma vez. É, realmente. E tudo isso logo após os e-mails. De volta dos e-mails para os dados técnicos de Initial D, The Third Stage, né, a terceira temporada, que foi em um filme e não em uma temporada animada, né, de vários episódios. Bom, do gênero ação, drama, e eu fiz aqui uma pitadinha aqui colocando de novelão, porque sim, é um novelão, né? Correto, tá correto. Todo mundo adora uma novelinha, cara. A única parte que tá correta disso daí é o novelão. O drama, pô, tem um drama. É tão novela, que ela parece uma novela chinesa, porque você tem traição e você tem briga de clã, porque ali você tem a briga dos dois pais que deixaram pros filhos. Entendeu? Então parece uma novela chinesa, irmão. Isso são as novelas do leste asiático. Exato. A verdade é que Initial D é um grande J-drama, é um grande dorama com carros. É isso. É um doramão com carro. O carro é pretexto, né? Carro é um pretexto. Só o product placement, é só o patrocínio. E não só isso, também tem o drama do pessoal dos Lan Evo, que se concluiu nesse filme, com os irmãos Takahashi Brothers, né? Tem todo esse drama. Tem o novelão do cara que quer desafiar o cara, não sei o que é o filho do ex-rival do Bunta, mas enfim, estamos queimando pauta, né? Estamos queimando pneu aqui. Vamos lá. Como tinha dito o Chris, né? Sobre quem teve coragem de ir lá em 2001, sim, o filme foi lançado em 13 de janeiro de 2001 pelo Estúdio Dean. Eu tinha feito uma piadinha aqui na pauta, né? Com uma pegadinha colocando Fate UBW aqui, né? Porque o Lucas ia gravar, né? Mas ele não gravou mais, ele não veio pra gravação, né? Ele bateu lá no guarda-reio, não chegou no cast. É o Nakabaço, né? Ele é igual o Nakabaço. Eu chamo o Nakazato agora de Nakabaço. Tá bom. O quê? O Nakazato. O Nakazato que é o piloto do Skyline, né? O caixão negro do primeiro filme. O caixão preto que tem atração pelos guarda-reio, né? Ele tem uma atração, exatamente. Exatamente. Bom, foi o Estúdio Dean que animou o filme, né? Que é conhecido também por fazer as animações de Konosuba, Higurashi no Nakoroni, o tão querido Nura do Lucas e o Fate Stay Night, né? Lembrando que não é o Fate, o Limited Blade Works, tá? É o Fate Stay Night de 2006. É o primeirão. Exatamente. Nossa, esse é ruim, hein? É o menos pior, no caso. É algo que existiu, né, pessoal? Mas tá aí. Cara, esse é ruim, mano. Nossa senhora. E desta vez, para a direção deste filme, não foi do Shin Misawa, foi do Fumitsugu Yamaguchi, mas o Shin Misawa, ele estava na produção, mas ele não foi o diretor. Lembrando que o Mima Masafumi, que é o diretor de som, né, um dos maiores diretores de som das indústrias de animação japonesa, estava no Third Stage, né, que ele também é diretor de vários outros animes muito famosos. Né? Manteve a
qualidade lá em cima. Manteve qualidade lá em cima, né? Tipo, ele também foi diretor, se não me engano, de Haikyuu, né? Das temporadas de Haikyuu. Cara, a gente vê que faz muita diferença você ter uma pessoa que sabe muito. Ele dirigiu muita coisa, mano. Ele dirigiu Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele dirigiu Shingeki no Kyojin, Boku no Hero e muita coisa. Kuroko no Basket. Dirigiu o Shingeki no Kyojin, vota contra ele, na verdade. Não, mas a parte de som, a de som. Ah, tá. Então tá perdoado. Dirigiu os fãs de som, tá? Só de som. Chobits, Chihaya Furu, Cardcaptor Sakura. Nossa, filme é lendário na indústria, na parte de direção de som. No streaming, se ele tá na Prime Video, né, no Brasil, porque no Japão tá na Prime Video, né? No caso, o filme do Third Stage. Eu vi no teu link maravilhoso do YouTube cortado, mas eu vi lá. Dá pra assistir, galera. Que é bom que ele tá diminuído. Ele tá no 4x3 ainda diminuído dentro do 16x9, cara. Maravilhoso. Tem o perfil do filme Initial D aqui, no geral. Uma temporada no Prime, mas não tem disponível pra assistir. Então, acho que só com VPN mesmo. Quer dizer, com técnica secreta. Fizemos uma watch party aqui, né? Fizemos uma watch party e assistimos em japonês o filme aqui, né? Pelo meu streaming aqui, isso. Né? Tá tudo certo. Vamos lá. A fonte pela Weekly, né? Que é a fonte é do mangá, pela Young Magazine, né? A revista semanal deles. Com um total de já muito completos, né? Faz muito tempo. Que é dos volumes, que no caso são 48 volumes, totalizaram 724 capítulos. Do autor que já havia mencionado, Shuichi Shigeno, né? Nosso lendário Shuichi Shigeno, um amante por carros, trueno, panda, Hachiroku e também... Inimigo dos relacionamentos. E inimigo do amor, né? Uhum. Eu acho que a questão dele não é nem o amor, eu acho que são as mulheres, cara. Pra analisar, assim. É. Eu acho que a questão são as mulheres. E no Brasil o mangá tá saindo pela Panini, né? Tá saindo aí numa versão 2x1. É, que na primeira temporada havíamos mencionado que seria quase impossível ver o mangá no Brasil de Initial D. Na segunda temporada a gente gravou e havia sido anunciado. E agora na terceira temporada já está em comercialização. O último que saiu, tá em pré-venda, o volume 18. Caralho, tá acabando já. 18? Que o quê? Mas já? Vão ser 24 volumes no Brasil. São os 2 em 1, né? 2 em 1, exatamente. Eu só tenho até o 4 aqui, eu vou ter que dar um gás, então. Eu tava pensando em comprar, acho que eu vou deixar para um dia nervoso, pra deixar pra lá. Um dia trevoso ou um dia nervoso? Não, eu vou pegar isso aí, vou pegar. Isso aí eu tenho certeza total que isso aqui vai sumir, cara. Porque ele é tão nichado, quando sumir, já era. Parece que tá vendendo bem pela Panini, assim. Acho que pela perspectiva da Panini, acho que isso deve estar vendendo bem, por incrível que pareça. Pois é. Né? Eu chuto, assim, eu vou dar um chute, tá? Initial D é uma parada que, em anime, ele é muito nichado, mas ele tem um público muito específico de carro. Eu não duvido. E muito fiel. Eu não duvido que tem uma galera que nunca se mexeu com anime, com mangá, que possa estar comprando essa merda. Eu já partindo aqui no nosso primeiro tópico sobre produção de animação, eu fui atrás de algumas pesquisas, né? E fiz uma tabelinha aqui sobre a bilheteria e comparação do Third Stage com os filmes Legends do que a gente havia mencionado nos outros podcasts, que são os filmes ruins, né? Que não tem o Eurobeat. Bom, o ano de lançamento de 2001, né? No caso, o Vulpix, os Legends, só pra relembrar, né? Eles são recapitulações dos acontecimentos. Uma readaptação, na verdade, né? Exatamente, sim. Os acontecimentos que referem-se ao início, né? Eu acho que o Legend 3, ele vai até a segunda temporada ou é só até a primeira? Eu não lembro. Não me lembro, talvez até a primeira. Eu acho que eles substituem a primeira, né? Isso. O Third Stage, que é o filme que estamos falando, ele teve uma arrecadação de 520 milhões de ienes, isso equivale a mais ou menos, na época, na cotação da época, tá? Do dólar da época, 4,5 milhões de dólares. Assim, um filme super nichado, 2001, longe de ser uma grande arrecadação, né, de bilheteria, mas, assim, se pagou, né? Ele se pagou, pelo menos. E vamos ser sinceros, cara, ele nem parece ser um filme, porque visualmente, tecnicamente, sabe? Ele parece ter a mesma qualidade da segunda temporada. Questão de animação. Olha, vou falar que acho que talvez pior, hein? Sendo muito sincero, tem coisa ali que eu olhei e falei, olha, tava melhor nas temporadas, hein? Só pra falar na primeira e na segunda. Por mais que o filme, assim, falando de parte técnica, o filme tem umas tentativas bem legais, principalmente na parte das corridas, de jogo de câmera, fazer algumas coisas assim. Então, tipo assim, o diretor, ele tenta fazer uma coisa, né? Mas, assim, nossa, é bem doído algumas coisas ali. Eles gastaram dinheiro na neve, pô. O 3D tá meio
tá bem mais feio do que eu acho nas outras temporadas. A animação que foi gasta foi tudo naquela cena final lá do Takumi perseguindo na neve. E aí, mano, e tem um detalhe que é tipo assim, a galera erraram no Botox da galera de novo, nesse novo character design, porque assim, tá mais feio que na segunda temporada. Ah, como sempre, né? É uma cor do cabelo dos irmãos Takahashi, de novo, tá entendendo? É uma bagunça. Não, se vocês forem perceber, cara, no início do anime, parece que todo mundo meteu um botox embaixo do beicinho aqui assim, tá tudo meio travado, assim, é muito engraçado, velho. Bom, e fazendo a comparação, né, que temos aqui o dado do Legends 1, né, porque do 2 e do 3 eu tentei achar por várias fontes, mas as fontes elas não confirmaram números exatos, então eu prefiro não dar os números, né, mas o Legends 1 ele teve aproximadamente 9 vezes a menos, né, o lucro, né, de bilheteria do Third Stage, que no caso são $670 mil, foi um fracasso de bilheteria na sala de cinemas. Nossa senhora. E o primeiro já começou assim. Aí o segundo e o terceiro foi cada vez indo mais abaixo. Porque a tendência é acabar descendo o número, né? A tabela ali. Eu fiz aqui a cotação, $4 milhões em 2001 equivalem a 7 milhões de dólares, 7 milhões e meio de dólares hoje, tá? Só pra fazer a curiosidade aí. Pois é, né? E sabe o que é engraçado? Esse filme é de 2001, é o mesmo ano de A Viagem de Chihiro, cara. Não dá pra comparar, né? A gente comparando o novelão da Mogi-chan com A Viagem de Chihiro, muito bom, né? Será? Teria que pegar um filme de Dragon Ball pra comparar, que saiu em 2001, alguma coisa assim. E eu chuto que o filme de Dragon Ball deve ser mais bem animado, quase toda certeza. Não dá pra. Não é de se duvidar também, né? Não precisa de muito, né? De quando que é o primeiro filme de One Piece? Deixa eu ver aqui, filmes de One Piece. Vamos ver quando é que foi o primeiro filme de One Piece. Cara, deixa eu ver aqui, ó. Em janeiro. One Piece filme 2, Nejimaki Dima no Daibouken, é esse aqui. É isso, tá aqui. É o filme que saiu junto com o Initial D, que é... Eu não sei qual é o título em inglês. É Clockwork, isso aí. Que nem tu falou, é exatamente esse. Deixa eu ver na temporada seguinte. Metrópolis, baseado no mangá do Tezuka, e um filme do Detetive Conan e do Crayon Shin-chan. Aí é pesado, hein? Metrópolis é muito bom, mano. Deve ser os primeiros filmes de Conan também, né? Aí, no verão de 2001, Chihiro. O filme de Cowboy Bebop. O filme do Digimon Tamers, Os Aventureiros. Aham. Final Fantasy The Spirits Within, que é um fracasso absoluto. Aí você vai pegar a pior coisa que a Square já fez na vida. Enfim, já dá pra ter uma noção do que saiu na época. É um filme que existe. E falando em filme, né? Sobre o filme do Third Stage, agora temos o começo, né? Aquela pequena apresentação do... Por que o nome do Initial D é Initial D? Porque o irmão do Takahashi, né? O Ryosuke, que é o mais velho, ele apresenta o Project D pro Takumi. Mas ele não revela o nome do projeto D, né, no filme. Não revela o nome, exatamente, né? Um projeto aqui. Ano que vem, na primavera, eu vou montar um bagulho aqui, eu quero que você participe. E o Takumi fica, eu vou ou não vou? Ele fica o filme inteiro assim, né? Na dúvida de vai ou não vai. Porque ele também tava com aquelas dúvidas, ele tava pra se formar, né, o Takumi. Ele já estava no seu terceiro ano de ensino médio, estava aí para decidir o que fazer do seu futuro, e ele não sabia o que fazer do futuro, né? Não, isso daí não é relevante pra história, não. Ele decide isso daí no dia da formatura. Ele se forma, quer saber? Eu vou fazer entrega. Ele tem uma breve conversa com o Bunta também, né? Então, eu vou me formar e o Bunta, faz o que você quiser. Mas ele começa a desenvolver interesse pelo funcionamento do carro. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, porque na segunda temporada ele já começava a ficar curioso de como funcionava o carro, tanto para resolucionar a questão do tacômetro que limitava o Hachiroko, né? O 8,6. Ele passa a criar afeição, né, pelo carro, e não só pelo carro, né? E agora ele começa a pegar gosto, ele pega gosto de aprender isso, sabe? Ele quer fazer parte disso. Ele começa a sentir algo por esse meio. Coisa que ninguém fazia ele sentir. Ele achava, ok, tanto faz, eu tô correndo. Era o que eu fazia desde os 7 anos, eu entregava tofu. Mas agora não, agora eu tô sentindo emoções fortes fazendo isso, e eu quero viver isso. Então, pelo menos, essa é uma das funções desse filme. Mostrar essa transição. E o convite do Takahashi Brother mais velho aí, o Ryosuke, é basicamente, cara, tem um futuro. E eu acho interessante, porque o final do filme ele traz essa conclusão do próprio Takumi, né? Mas enfim, a gente já vai chegar lá. Uhum. É meio que fechar um ciclo, né? O detalhe é que o filme, pra galera que nunca viu ele e tá ouvindo a gente aqui loucamente, ele deve ser muito ipsis literis o que é o mangá, eu não sei, eu nunca parei pra ler o mangá de Initial D, mas ele deve ser a sequência
essência do que é o mangá, e o mangá são arcozinhos fechados, entende? E o filme tem, sei lá, 2 arcos aleatoriamente aglutinados ali no filme. Sim, é muito chutado, né? Assim, que em certo sentido, pensando numa estruturação de narrativa, ele até inicia um processo narrativo e termina, né? No caso, o meandro do filme é a criação do futuro do Takumi e a criação do Projeto D, né? Esse é o meado do filme. Só que esse meado do filme, essa construção narrativa que deveria seguir o filme, no meado do filme é qualquer... É só tá ali de fundo. O filme também tem a função de concluir o ponto narrativo da Mogi, da menininha que chifrou o Takumi. É importante também. Ele tem essa função. É verdade. Assim, isso é a parte mais relevante da obra inteira no filme, tá ligado? Isso é a mais doida. E nessas dúvidas aí do Takumi, né, que ele tá pensando o que fazer, né, com o futuro da vida dele, e a gente tem o encerramento do arco do Sudo, né, que começou lá na segunda temporada, que quando o Takumi vai desafiar o Sudo na segunda temporada, ele perde, né, ele acontece isso tudo naquele dia, né. O Takumi aceita o desafio porque ele tava virado do corno. Ele descobriu que era corno, jogou a latinha pro céu e falou, sabe o que é? Vou correr com esse cara do rally mesmo, tô nem aí, eu sou pica, nunca perdi. E aí o que aconteceu? Explodiu o motor do carro dele. Então... o Sudo é o cara que correu com ele que causou a explosão do motor do carro dele, porque o Takumi, ele excedeu, né, o aquecimento que o motor podia. E aí acontece a substituição do motor, que é o que é explorado também um pouco nesse filme. E o Sudo, ele havia dito que só voltaria a aceitar o desafio do Takumi quando ele conseguisse um carro melhor, né? Um carro digno para o desafio. Um carro de verdade. Carro de verdade. Ele ainda fala, eu vou te aceitar quando você vier com um carro de verdade aqui. E aí o Takumi volta com o Hachiroku dele, reformado, e ele pergunta, esse carro tá bom pra você? E tipo assim, o Sudo já tinha ouvido o som do motor, né, do Hachiroku quando ele tava chegando. Ele falou, esse carro não é o mesmo que eu conhecia. Tá diferente. Aí pelo som do motor ele já sabia que esse carro era bom. Assim como o Uryosuke, assim, né? Todo mundo que é bem manjado dessa parte de carros, todo mundo já percebia que havia algo diferente nesse motor do Hachiroku, né? E tem toda essa adaptação, né, do Takumi com um novo carro, né? Porque se você ver no começo, até o Bunta mesmo, ele sofria com esse carro, né? Porque ele não estava acostumado. A direção desse carro não era propícia, né? Pelo que corria esse carro, que o Bunta, ele machucava o braço dele, né? Quando ele fazia os testes. Com esse carro, com esse novo motor. Não, mas no filme aí, em nenhum momento o Takumi, ele tem problema com o carro. Ele já veio do final da segunda temporada, já tava acostumado, né? Essa daí só foi o acerto de contas, aí e outras corridas, e depois o drama com a Mugi. Foi meio broxa essa corrida, hein? Não, pior que foi. É que, mano, assim, acho que a parte mais maneira ali é a gente entender que basicamente nós temos um golzinho quadrado. Golzinho quadrado. Com o motor de Stock Car. É isso que a gente tem ali. E essa é a problematização de você ter o controle do carro e tudo mais e tal. Então, quando chega o Hachiroku pra correr, né, a gente tem um processo de diferenciação nessa construção do carro. É claro, deve ter mexido em suspensão, essas coisas todas pra deixar o carro daquele jeito. Mas assim, isso que o Ansem falou, o filme, beleza, que ele é um processo de continuação da temporada passada, então você tem essas construções, mas como eu falei, como tudo é muito encaixado no mangá, ele não tem uma construção narrativa assim que faça muito sentido. Tipo assim, você entra numa corrida, depois você sai pra outra, as coisas só vão se moldando assim. Não, tanto que no começo ali, os primeiros 10 minutos eu tava perdidaço. Eu não tava lembrando direito do que tinha acontecido. Daí eu falei, mano, quem é esse cara mesmo? Eu lembro. Ele é o Suda, lembrei da outra temporada, sabe? Eu fui lembrando, aí quando clareou tudo, como é que a gente tinha acabado a segunda temporada, eu falei, tá, beleza. Porque esse filme, mano, não era pra ser filme, o Third Stage. Pra ser uma terceira temporada, porque, mano, ele... Se você não viu as outras temporadas, ele considera que você viu. Ele considera que você acabou de assistir o último episódio da segunda temporada e tá vendo o filme. Exatamente. Não é nem só isso. É que, tipo assim, não tem nenhuma tentativa de você construir ganchos de conexão entre algumas partidas e tal. Você consegue ver construção de arco certinho ali de shonen. Existe um arco, aí existe outro arco. Beleza, que existe um fio narrativo ali que monta a história sequencial ali. Mas, tipo assim... Aí existe o arco da Mogi. Então são 3 arcos
separados dentro do filme e tamo aí. Uhum. Se você pegar as duas corridas e tirar e colocar na segunda temporada, não muda nada, porque é a mesma narrativa, entendeu? Se você não viu a segunda temporada, vou ver esse filme, você não vai entender nada do que tá acontecendo. Mas por que o cara tá falando do carro? Você já tinha que saber. Ah, mas esse outro cara que mencionou na outra temporada, só mencionou o cara, né? O pai do maluquinho lá, mencionou ele na segunda temporada e não mostrou ele. Aí nessa ele chega, tipo, quem que é esse cara? Do nada, assim. E os caras cagou e andou, filho. Ah, você assistiu essa merda aí mesmo? Não vou criar narrativa, não. E assim, provavelmente a transição da segunda temporada pra terceira temporada não foi nada pensado. Fizeram a segunda, aí tipo, beleza, deu dinheiro, vamos fazer alguma coisa acontecer. Vamos dar continuidade. Virou um filme meio que do nada, assim. Eu tenho essa impressão, assim, vamos tentar ganhar um dinheirinho a mais aí. O Initial D, ele tem dois grandes arcos narrativos, né? O grande arco do Hachiroku do Akina, que é dividido em 3 arcos por dentro dele, né? E o projeto D, né? Que é o que acontece a partir do 4th Stage em diante, né, no anime. O arco do Hachiroku do Akina, ele termina no meio do volume 17, que é basicamente o filme. Esse filme aí, o 3rd Stage. Quando o filme saiu, o último volume que tinha saído era o volume 20. Então, estava muito próximo do mangá. O que aconteceu? O arco do Project D já tinha começado no mangá, e o que eles devem ter pensado? Vamos finalizar o que resta para fechar o grande arco do Akina, antes de começar de fato o Project D. Porque eles não vão ter como fazer uma temporada de 4 episódios. Lançar 4 OVAs, tá entendendo? 3 OVAs. Então, aí o que eu acho que aconteceu? Aglutinaram o que restou e lançaram como filme. Não acho que seja tipo, vamos fazer uma grana. Não, eles aglutinaram mesmo o que restou e jogaram no filme. Não, eu concordo contigo, o Cris. Mas, tipo assim, eu acho que eu tô querendo falar que, tipo assim, se fosse uma coisa pensada entre a segunda e a terceira temporada, eu acho, não tenho certeza, que faria muito sentido eles finalizarem todo o arco do Sudo na segunda temporada, sacou? E aí eles conseguiriam fazer somente o arco do maluco lá do Supra com a história da Mog, e eles poderiam até brincar de, tipo, fazer uma interseção entre os arcos, criar uma linha narrativa entre os dois arcos que funcionasse. Porque funcionaria você fazer aquela narrativa ali, que na verdade seria o final do período escolar do Takumi, né? Então, tipo, você deixa por exemplo, eles poderiam finalizar o que é o início do anime, do filme, que, sei lá, tem o quê? 20 minutos, saca? O arco ali do Sudo, deve ter isso. Sabe que seria um ótimo fanservice pra cobrir esse espaço que faltaria? Caso você jogasse mais pra trás, pra segunda temporada, o final do arco do Sudo, você poderia botar um flashback de uma corrida do Bunta contra o Kogashiwa, o pai, ali. Eles poderiam ter... Assim, eu acho que eles não teriam orçamento, talvez, pra ficar mexendo muito, mas eles poderiam ter feito algo assim, ter construído melhor, porque, tipo assim, eu vou ser sincero, a corrida no meio do Supra, né, ela é uma corrida que ela parece ter muito mais coisa pra ser falada ali, mas ela é nada, porque tu tinha a corrida ali, né? Ela fica jogada, né? Entende? Ela é limitada apenas aos movimentos lá de voar, né? De voar, não, de suspensão, você quer dizer. É. É isso. Então, tipo assim, se você consegue fazer uma construção narrativa ali, onde você dá uma complexidade do passado, vai contando as histórias. Até porque, tipo assim, mano, vamos ser sinceros, o personagem com mais aura, falar igual o jovem aqui, o personagem com mais aura na história inteira é o Bunta. Uhum. Ele driftando com uma mão só e o cigarrinho na boca dentro do carro é pura aura, tá ligado? A outra mão tá segurando um copinho de café, filho. E ele entendeu tudo, cara. Ele só passou pelo Ken, que é o piloto lá de Hirohazaka, e o cara já sacou. Meu Deus, esse cara é um monstro. E aí o Bunta suave na nave lá. Não, esse cara é bom. Esse cara tem futuro. Simples assim. Esse cara é bom. Entendeu? É muita aura, sabe? Pra um personagem só. Então, tipo assim, você apresentar mais desse personagem, você construir essa narrativa. Até porque, pô, se a gente tá falando que é o grande rival do Bunta, o maluco é pica também, muito provavelmente, né? De direção e tudo mais. Então você conseguiria construir melhor essa brincadeira de tipo de luta de clã, né? Que a gente tava falando, essas coisas assim. Mas, tipo, do jeito que ficou colocado no filme, fica tão raso, assim. É claro, a gente quer ver Eurobeat tocando e carro correndo. Isso é verdade. Mas numa produção de uma estrutura narrativa, cara, eu acho que faria muito mais sentido, até porque foi o que eu falei, aquele início ali do Evo, dava pra ter matado em mais um episódio da segunda temporada, 1 ou 2. Dava muito. A segunda temporada saiu em 99. Há mais de 20 anos atrás.
Provavelmente talvez essa parte do mangá não tava nem produzida, né? Tem esse detalhe também. 27 anos atrás, né? O anime da segunda temporada terminou em 2000, tá? Deixa eu checar aqui os volumes. O último volume foi o 17 e 18. Eles estavam fechando o arco no mangá, né? Não ia ter como. Então, talvez esse seja a explicação. A produção de anime, naquela época, ainda é mais ou menos assim. Se tu for ocupar mais espaço do que tu precisa ocupar, tu tem que pagar muito caro, cara, pra ocupar esse espaço, sabe? Então, eu fui descobrir recentemente que a produção do anime do ReZero, segunda temporada, pagou valor de anunciante pra ocupar espaço de propaganda que não teve, cara, quando o anime saiu, pra terem mais espaço de animação. Por isso que tinha uns episódios um pouco mais longos. Porque o ReZero tem 30 minutos, né? Imagina tu pagar mais 4, 5 episódios, cara. Insanidade. E aí quem entrar no lugar ia ter que ter um anime com menos episódios. Ia ser complicado. Não, mas aí, tipo, na verdade, aí é um processo de produção. Porque, tipo assim, por que ReZero pagou? Porque quando você tem a transição dos produtos lá, dos programas na TV, né? Você tem uns slots de entrada na TV, né? Até hoje funciona assim, né? Mas naquela época, então, funcionaria mais apertado ainda. E os slots estão delimitados pela TV para ela ter a construção da grade. Então, quando ela tem a construção da grade, ela também tem o tempo de inserção do processo de publicidade, entendeu? Então, tipo assim, você tem lá 23 minutos, em média, que rola um anime, né? Mas o processo de grade inteiro deve estar rolando ali por volta dos 30 minutos, que é esse tempo de ReZero. E aí, essa diferenciação de 7 minutos é onde que você entra as inserções de publicidade, que vem entrar na transição entre os animes, né? Provavelmente, ou então entre os programas, no caso, e no meio ali do anime, né? Que tem aquela pausa ali no meio. Então, eu chuto ali que deve ter por volta de 2 minutos de inserção de publicidade e diversos tipos de publicidade. Sim, mas como aplicaríamos isso no Initial D, nos anos 90? Não, então, mas tipo assim, o processual seria tipo assim, seria um fechamento maior de temporada, mas isso é acertado com a TV pelos slots, então eles não teriam que pagar esse excedente. O excedente foi pago por ReZero porque o ReZero tomou o tempo da publicidade. Tomou o tempo da publicidade. Entendeu? Não é necessariamente... Então, não é necessariamente por causa do processual dos slots, porque os slots já é conversado com a TV, porque a TV precisa desse produto de conteúdo dentro dela, entendeu? Então, os slots de programação, eles já... Até porque muitas das TVs fazem parte do comitê de produção, né? Então, os slots de TV já estão delimitados ali. Eles têm um tempo específico para acontecer. Ou seja, precisaria de uma obra que ocupasse, sei lá, o equivalente a 9 a 8 episódios, 10 episódios após o fim do Initial D, mais estendido ali, né? Mais ou menos, porque o Initial D teve 11, não teve? Teve 13 episódios. 13 episódios? Então, mas aí, tipo assim, cara, tu poderia pegar uma obra que tivesse 11. Na época saía bastante esse tipo de coisa, de obra de 11 episódios. Daria pra encaixar ainda o processual nesse quesito. Mas assim, foi o que a gente falou, tipo, provavelmente na época da produção, o mangá não tava terminado. Aí eles não sabiam como é que ia fazer a conexão, sabe? E aí tem todo esse processo de como terminar a obra, então eles resolveram fazer desse jeito. Quando começou a segunda temporada do Initial D, eles tinham só volume 17. Tava terminando o arco do Akina. Então, tipo assim, muito provavelmente quando eles começaram a segunda temporada, eles já tinham número de episódios e slot determinado. Por isso que não aconteceu. Mas assim, é o que eu tô falando. Tipo, exatamente. Pra obra teria sido muito melhor se tu tivesse conseguido puxar esses episódios, sabe? Muito, muito melhor. Porque no fim, aglutinou tudo no filme e ficou como se fosse um episódiozão, né? 3 episódios colados ali na tela de cinema. Tem. Sobre as duas corridas, alguma das corridas empolgaram vocês? Tipo assim, falam, nossa, que corrida. Ah, cara, a de Hiro Hazaka, pô. Essa é, eu acho que é a única corrida do filme que pega a gente. Tipo, falo por mim. O salto de Hiro Hazaka é lendário, cara. Ficou marcado na história do Initial D. Tanto que tem até vídeo no YouTube de uns doidos tentando fazer isso lá em Hiro Hazaka. Cara, não, por favor, ouvintes, não tentem fazer isso em casa. Em casa não, né? Nas ruas. Cara, é uma maluquice, sabe? É tipo os caras de Kuroko no Basket fazendo aquelas coisas impossíveis, sabe? É tipo isso. Cara, tem amor sua vida. E lembrando que nenhuma corrida foi em Akina, né, nessa temporada. Nenhuma. O Takumi jogou tudo fora de casa. Porque ele que se sentiu desafiado, né? Sim. E é pra preparar, né? Porque vinha mais pra frente, né? Hiro Hazaka, que é a parte de Tochigi, né? Pra quem quiser mais descrições, né? Sobre Tochigi, que é uma região bem montanhosa também, né? Com muitas montanhas, muitas curvas, muitos carros, muitos perigos durante a noite. E o YouTube tem um vídeo sensacional, fica aí a dica, que é uma pessoa pilotando e fazendo drift em Hiro Hazaka, com a câmera dentro do carro. E aí o cara fez uma edição engraçada e colocou um Eurobeat pra tocar nessa filmagem antiga. E aí é interessante esse vídeo, que daí tu consegue ver que é doideira mesmo, cara. As curvas, né? Os hairpins, que eles chamam, que são essas curvas extremamente fechadas. Eu acabei de abrir o vídeo. Na época da gravação aqui, desse cast,
tá recém-lançado o Forza Horizon 6. Isso. E ele é no Japão. Isso. E aí tem a montanha lá e você faz os drifts, inclusive o Hachiroku. E, cara, o tanto de vídeo que tem gente jogando, pegando o Hachiroku e fazendo a descida da montanha, tocando Eurobeat, é inacreditável, cara. É maravilhoso. É muito bom, mano. Sim, sim. É verdade. Eu cheguei a ver uns vídeos assim. Inclusive, tem outro jogo também, que é um jogo gacha, que saiu em maio, né? Final de abril, na verdade, que é o Neverness to Everness, que é um chamado de NTE. Tipo assim, é um mundo gacha, que é um mundo urbano, né? É um mundo urbano, um mundo aberto, um mundo urbano. E lá tem exatamente a loja de tofu dos Fujiwara, tem o Hachiroku e tem uma missão, tem uma side quest que você faz, que você dirige o Hachiroku, que você vai entregar alguma coisa, sabe? Só que eles não podem falar que é tofu, né? Uhum. A loja não é de tofu, mas é exatamente o carro do Truei no Hachiroku, e você faz uma missão de corrida usando esse Hachiroku, que tem... ele é exatamente o Hachiroku. A missão, tipo assim, é basicamente você falar, isso aqui é Initial D, né? Eles claramente fizeram isso pra ser a referência Initial D. E não sei nem como não tomaram processo por plágio, né? Mas só eles não botaram o nome. Mas é exatamente isso. Então, e aí eu vi um outro também, que aí, tipo, era uma mina que tava jogando, ela assim, pera. Ela passa assim, ela freia o carro com tudo, faz a derrapada, para, lá, começa a falar assim, aí para na frente da casa. É o Kansen Dorito. É, na casa dele, assim, aqui, que foda. Muito bom, né? Muito bom, altas referências ao Initial D. Então, respondendo a tua dúvida, acho que o salto de Hirohazaka é o ponto mais alto do filme, né? É o que marca. Nem a corrida contra o Ryosuke é interessante, cara, nesse filme, infelizmente. Nessa corrida ele dá um salto, né? Aham. Não, nada não. Eu não me senti satisfeito com nenhum dos finais das duas corridas, tá? Nem com a do Sudo e nem com a do Kogashi Wakai ali. Porque, assim, no contra o Sudo, o Takumi ele não considera que ele ganhou, né? Porque ele fala, pra mim isso não é uma vitória. Mas o Sudo fala, tanto faz, pra mim pode ser uma vitória sua, né? Tipo assim. E aí. Ele ganhou. Ele ganhou, porque ele foi mais corajoso também, né? Sim, então, mas ganhou. E lógico, ele tava melhor posicionado, né? É que o Takumi, ele começou na frente, é por isso. Ele não sentiu desafiado. O Sudo, você é louco, você vai mesmo? Você não vai brecar? Você não vai brecar? Eu não vou brecar, não. Tu que se vire aí. Eu achei meio merda a resolução dessa corrida, né? Ele só colocou o pneuzão dentro da canaleta lá e é isso. Do Kogashi Wakai também, tipo assim, foi sorte, né? A sorte às vezes também tá a favor dos caras bons, né? Às vezes tu tem que contar com a sorte, porque os dois eles saíram lá da ponte. Quando eles saíram da ponte, no lado do Kogashiwa tinha muitas folhas de árvore ali e ele derrapou, né? Ah, o nome dele é Kai, né? O pai dele que é o Ken. Isso. O pai dele que é o Ken. Ele é o... Isso. É porque o Kai é o novo. Isso, muito bom. E Ken é espada, é lâmina, né? Sim. É evoluído, né, no caso. Isso, quem é a espada. Exatamente. E eu gosto muito da cena que os pais estão conversando com os filhos, sabe? Eles sabem que são os herdeiros do seu rival que vão enfrentar o seu filho. E aí, tanto que o Bunta, que sempre foi meio displicente em relação a dar conselhos ao seu filho, ele falou assim, ó, seguinte, filho, não sei se tu vai entender. Só faltou ele chamar o Takumi de burro, né? Eu sei que tu é burro, meu filho. Mas assim... Exatamente. Faça isso. E o Takumi, não entendi, meu. Ele não lembra que o meu pai tinha falado, mas eu lembro que ele falou alguma coisa. Mano, mas é muito bom que o Bunta, ele tem uma aura muito absurda no anime, e essa aura, ela só é terminantemente drenada quando aparece a Mugi na casa deles. Tá muito divertido. Sim! Aura negativa por causa da Mug, né, cara? Mas eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei com medo de uma cena ali. Eu fiquei com medo, cara. Não, mano. Ali é o Bunta sendo muito pai, e ele, tipo assim, que essa mina tá fazendo aqui com o meu filho? Que doideira, tá ligado? O meu filho, qual é esse negócio aqui assim, entendeu? É literalmente o pai que não sabe tratar a namorada do filho. Era esse o rolê. Eu tava vendo a hora que ele ia deixar um copo de água em cima da mesinha e sair fora. Não derruba esse copo de água aí. Eu tava vendo isso, tipo, deixar um tofuzinho, um copinho de água e vou fumar esse meu cigarro lá fora. Valeu, tá?
Não derruba essa água aí. Antes de a gente começar a falar do novelão, acho interessante fazer um comentário sobre essa corrida de Hirohazaka, que ela é uma das mais emblemáticas, porque o pai do Kai, que é o Ken, né? O Ken fala para o Kai, que é o seguinte, meu filho, a estratégia para vencer o Hachiroku é essa. Começar atrás. Tu tem que fazer isso, tem que começar atrás e tu tem que fazer aquilo. Mas tu tem que fazer aquilo mais adiante, lá perto do final, das curvas finais. Senão tu vai perder. É o fator surpresa, né? E aí o garoto é jovem e cometeu um erro. Na curva 33, ele faz o salto. E aí que é o que é o salto, né? Ele dá um cavalinho de pau, acelera e entra numa linha fechada da curva de Hirohazaka, fazendo o carro dele voar por cima do Hachiroku, cair na frente, né? É claro que isso desestabiliza o Takumi. Acho impossível não desestabilizar um piloto, né? No meio de uma corrida, uma doideira dessa. Lógico. Tu vê um maluco voando na tua frente por cima do teu carro. Esse cara é maluco. Eu acho que o que desestabilizou mais ele não foi o cara voar por cima do Hachiroku. Foi não quebrar a suspensão do carro quando ele caiu. Mano, é o que? Uns 3 metros de altura ele pulou. E ele não faz uma vez, né? Ele não faz só uma vez. Ele faz umas 3 ou 4 vezes ele faz. Sim, mas se qualquer pessoa for fazer um cálculo de física ali, dá pra perceber que, tipo assim, além de ser impossível talvez fazer aquele movimento, se você faz aquele movimento e você consegue, a pressão que sai do pneu da aceleração, provavelmente você ia passar direto. Não, ele ia quebrar o guarda-reio e voar a montanha abaixo. É isso, sacou? Esse é o detalhe. Mas assim, física não é o forte de Initial D, né? Colocar a roda na canaleta é quebrar o teu eixo, né? Então... 100%, entendeu? 100%, entendeu? Não, mas assim, pelo amor de Deus, pra que a gente vai querer física num anime de corrida? Tanto que o Ryosuke comenta que o Kai, ele cometeu um erro. Esse cara cometeu um erro. Porque no momento que tu faz muito cedo, tu garante tempo pra reorganizar os pensamentos. Isso. E poder tomar uma atitude em relação à situação nova. E é o que o Takumi faz. Ele observa com muito cuidado o Kai pilotar. E aí ele fala, esse cara é doido, esse cara é bom, vou tentar. E aí ele tenta, né? Mas vou mostrar pra ele que eu sou mais doido ainda. Eu sou mais doido ainda. Pra doido, doido e meio, né, cara? É, remédio pra doido é um doido e meio. E o Kai perde daí. Se ele tivesse feito lá na curva 37, 38, ele teria ganhado, cara. Não haveria tempo de reação. Se ele tivesse seguido o que o pai dele disse, ele teria ganhado. Verdade. Ô, Cris, só pode falar, tá muito bom aqui. Eu tô no vídeo que tu falou, do maluco dirigindo, né, com o Aerobit. É doido, né? O primeiro comentário é POV, you are the tofu in the back of the Hachiroku. Esse vídeo é muito bom, fica aí a dica aí para as pessoas procurarem esse vídeo. Aí o que acontece? O Takumi escuta o pai dele. Ele lembra daí, magicamente, que o pai dele quis dizer. Que ele tinha que manter até as pontes, né? Que seria o ponto de ruptura da corrida. E ele faz isso. Que não é nada muito genial, sabe? É até meio bobo. A parte mais legal, de fato, é o salto, né? Eu acho que o que dá uma, entre aspas, tranquilidade, né, pro Takumi nessa hora também, é que, lógico que ele ficou abalado, mas ele já tinha ouvido falar do pai dele que ele estaria atrás na corrida, né? Porque ele sabe, o Bunta já sabia que o Takumi estaria atrás. Você não vai ganhar, né? Ele falava pro Takumi. Antes, né? Antes da corrida. Antes dele falar, né? Da estratégia. Ele falava, ó, tu não vai ganhar se tu não fizer isso. É aquele detalhe, né, mano? Houve a voz da experiência. Que nesse ponto aí também, o anime e a história já poderia estar trabalhando, que o Takumi já perdeu corrida, ele já ficou atrás de outras pessoas. Então, tipo assim, não é necessário assim, tipo, eu estou em segundo, eu estou atrás do cara. Não, pô. Tipo assim, o moleque em 6 meses, ele já rodou o Gran Turismo inteiro. É esse o detalhezinho ali do negócio, entendeu? Ele se sentiu mal porque o pai dele, antes de qualquer coisa, dizia, tu vai perder, meu filho. Sabe? Como se ele não tivesse confiança nele. Por isso que ele ficou bolado com o Bunta, sabe? Porra, pai, e aí nem aconteceu corrida e tá falando isso? Não, mas é normal, tipo, de adolescente. Não, e assim, eu gosto de uma coisa que o adolescente é o adolescente. O Takumi é o adolescente birrento true. Tu fala, tu não vai conseguir, ele fala. É igual mandar um duvido, aí ele fala, duvida? Então é isso. Mas, cara, tipo assim, mas acho que faz sentido, mas eu sinto que, tipo assim, porra, o Takumi já dirigiu pra no anime. Por mais que sejam só menos de um ano na história de vida do garoto.
Sim. Tem esse detalhe? Então a gente conclui aqui os arcos das corridas. E agora vamos para o arco novelão, né? Porque é o arco que, na verdade, é o maior foco do que era pra ser o foco principal, na verdade, né? Porque a gente vê que realmente a corrida tem que estar lá, porque é o Initial D, né? Então tem que ter uma corrida. Mas o foco principal aqui é a resolução do novelão entre a confusão do relacionamento de Takumi com a Mogi. E a gente vê que metade do filme é isso, porque a Mogi, ela tenta buscar o perdão do Takumi e declara seu amor, assim também como ela vai atrás do Takumi, né, no Natal, tanto que a gente falou que ela aparece lá na casa dele, aí o pai o pai do Takumi, o Bunta, deixa ela entrar, e ele fica aquele climão mó estranho, né, tipo, caraca. O que me deixou com medo, cara, é que a Mogi já tem um histórico de atacar senhores mais velhos, né, cara, aí o Bunta fala assim, pode entrar, moça, meu filho não está em casa, sabe, que isso, Bunta? Que isso, Bunta? A sua sacola está pesada, né? Por que você não entra e toma um chá? Tomou um chazinho. O que me deixou meio preocupado é o Takumi achar que o pai dele tava pegando ela, mesmo sem estar. Do jeito que ele é cabeça dura. Até você tá me corneando? Ia ser um Nest Level na novela, cara. Ia ser muito bom. Nossa, caraca. Né, mano? Mas aí ia virar um mão up bem pesado, né? Os mão up tem essas coisas de vez em quando, mas coreano gosta, mano. Mas não duvido nada que não tenha umas revistinhas de fãs aí, assim, criado com esses tipos de fanfic. É bem possível. É possível, né? Tudo hoje em dia é possível, né? Na internet tudo é possível. Nossa. Aí o Takumi com vingança ia pegar a mãe dela. Ia ser uma loucura, né? A elite dos fãs do Bunta, cara, os caras são capazes de fazer qualquer coisa, facilmente. Vamos manter a aura do Bunta intacta, por favor, né, gente? Vamos fazer isso. O Bunta, ele é um gentleman. É um gentleman. Sim, nada abala a aura do Bunta, né? E o cigarrinho. E o cigarrinho. Embora a gente não aprove, né? A gente não seja adepto à nicotina, né? Aqui neste podcast. Tabagismo. Não recomendamos que você fume. Mas assim, o Bunta tem uma aura, né? O cara dirigir sem as mãos do volante, fumando cigarro, acendendo cigarro, fazendo drift. Nos anos de 99. Comendo hambúrguer. Comendo hambúrguer nas montanhas de Aquina durante a noite. Cara. Sem derrubar o tofu. Exatamente. Eu achei interessante até, de certa forma. E achei fofo, né? O chaveirinho feito à mão da Mogi, né? Que ela fez um hachiroko ali, né? E colocou na árvorezinha de Natal, né? Eu achei muito, muito bonitinho essas coisas, tipo assim. Porque ela vê que ela teve um carinho, né? Ela está arrependida, né? Ela gosta do Takumi. Tá arrependida de colocar guampa na cabeça do Takumi. Ela ilude o rapaz, dá uns beijinhos nele, leva ele pra praia, fala que gosta dele, pra ficar corneando, cara. Eu entendo por que o Takumi não quer saber dela, cara. E não foi com um cara, né? Não foi com um cara, foram com 2 caras. E que o anime, ele deixa isso muito mal explorado, né? Porque você... por exemplo, quando o Miki aparece, aquele loiro, que é o senpai, né? Que é o veterano, que já formado do Takumi e da Mogi. É o Mig Hat Pill, né? É isso, né? Mig Hat Pill. É o Miki Red Pill. Mas esse Miki é anterior a ela conhecer a ela começar algo com o Takumi. Esse pai é anterior ao Papa. Ao Papa, é anterior ao Papa, mas quem fez atrocidades com ela foi o Mickey, né? O Mickey. Daí é até assustador, né? E queria fazer de novo, né? Mas dali era não consensual, né? O que ia acontecer ali. Não, mas do jeito que faz ali, dá a entender que não foi consensual da primeira vez, que fica implícita ali, só que até ela falar era nova, como se ela não tivesse entendido. Aí, pelo menos eu acho que eles tentaram fazer isso, que aí por causa desse escroto, aí ela virou a bancada pelo Papa lá. Uhum. No mangá, isso é melhor trabalhado porque eles têm mais tempo, né, de páginas. Só que aqui, ele é tão encurtado que ele causa uma confusão, porque uma pessoa mais desligada, ela não percebe que, tipo assim, se você não tiver na memória, tá? De como era a imagem do Papa na primeira e segunda temporada, né? Você vê aqui um cara numa Mercedes e todo o contato que tem a Mogi, né, com o Mickey, às vezes ela pode não se ligar que o Mickey não é o Papa. Existe essa possibilidade. Porque na minha cabeça é evidente que o Papa era um cara mais velho. Sim, exato, porque tudo lembra disso, né? Mas se uma pessoa que não lembra a primeira e segunda temporada e vê aqui o filme
filme, ele pensa, é um cara na Mercedes, tá envolvido com algum passado da Mog. E aí, tipo assim, tudo bem, o Mickey, ele com certeza não é o Papa, porque ele é muito mais novo, o Papa é um cara mais velho. A gente viu como que era a imagem do tipo, do rosto do Papa, né, mais ou menos, da nariz pra baixo, né. É tipo um tiozão mesmo, tiozão. Ele é um senhorzão, ele é um tiozão, né, dos seus 40 e poucos anos, por aí. E o Mickey não, o Mickey é um cara jovem, loiro, né, com cabelo comprido, tudo. Trago informações, porque aqui é informação. Diga. Ó, em um momento desconhecido, isso aqui é do mangá, tá? Em um momento desconhecido, o Mickey começa a namorar a Natsuki Mogi. Ele era namorado. Ele era técnico do clube de futebol no qual a Mogi era tipo coach, daquelas que ajudam, sabe? Os jogadores do clube de futebol que o Mickey fazia parte, é assistente. Um dia, depois de um jogo, ele se gaba em voz alta de ter conseguido fazer sexo com a Mogi. Faz isso na frente de todo mundo lá, os meninos tudo. Aí o Takumi entra dentro do negócio, dá um soco na cara dele. Pouco tempo depois, o relacionamento com a Mogi acaba. E então o Mickey muda-se pra Tóquio pra ir pra universidade. Essa cena do soco é um flashback que é apresentada no capítulo 1 do mangá. 1. Caraca. Quando apresenta os personagens, cara. Isso não tá no anime. E no filme eles apresentam um flashback mal e mal, né? Sim, mas o flashback está no filme, né? É só da cena do soco, né? Do Takumi dando um porradão no Mickey. Quando a Mogi diz que o Takumi vai bater nele de novo, a gente pensa, como assim bater nele de novo? A gente nunca viu isso, né? Exatamente. Mas, né? E aí tem, tipo assim, por isso que eu falei que uma pessoa desligada, que não lembra das outras temporadas, tipo assim, uma pessoa que não vê o anime faz mais de 5 anos, ela pega pra ver a terceira temporada, que é o filme, porque ela quer continuar de onde parou. Às vezes ela pode não lembrar que o Mickey não era o Papa, que às vezes ela pode lembrar que a pessoa que tava com ela era o próprio Mickey. Pode haver essa confusão, porque o filme não explora bem isso. Eu acho interessante que como funciona o sexto sentido do Takumi, né? Porque a Mickey em perigo, ela liga pro Takumi. E aí, quando ela liga pra loja de tofu, do nada, quando o Takumi tá conversando com o Itsuki, né? O Takumi simplesmente sente assim do nada, não vai dar, vou ter que ir pra casa, viu, Itsuki? Vai sozinho comemorar teu Natal. Não, ali é sentido aranha, né, velho? É hack da observação, cara. Ele herdou do Bunta. É isso, mano. O chifre vibrou, pô. O chifre vibrou, o chifre vibrou. É o sentido alerta, né? As antenas ali captaram. Tem uma coisa, tu não mexe com 3 tipos de mulher. A tua mãe, a tua mina e a tua irmã. Por mais... Cara, o cara, ele fica possesso se tu mexe com alguma delas. E, mano, eu achei, assim, a Mogi, ela falou uma palavrinha mágica que o Takumi já conseguiu achar ela, né? Que é o lago. Ela só falou lago, né? Tipo assim, me ajuda, Takumi lago, né? Porque aí o Mickey tirou o telefone dela. Aí ele só relacionou uma coisa, tipo, ela tem perigo, lago. Onde tem lago? Lago mais próximo, né? Lago mais próximo de Aquina, né? E aí ele foi pra lá. Numa velocidade durante a neve. E aí toca as 2 melhores músicas, né? Do filme. Não, 100%. E assim, garotas que ouvem o MDA, se o parceiro mete um drift na neve pra correr atrás de vocês, casem com ele, tá? Exato, casem com ele. Então, ali era mais do que neve, né? Porque parecia que a pista tava congelada, parecia vidro a pista. Sim, tava. E era neve pesada que tava caindo. Sim, neve pesada. E a pista parecia um vidro, mano, de tanto congelado que tava. Exato. Eu sou uma pessoa que já experienciou muitas direções de neve, não dirigindo, né? Mas... Assim, aqui neva, né? No Japão. Você tá dizendo que você faz drift no Monte Aquina, o que você disse? Você acabou de dizer isso. Ah, droga, me descobriram. Você tá dizendo que Nichijou é baseado na sua história? Sim, de vez em quando eu vou entregar uns tofu assim de madrugada. Uns tofu só. Uns tofu, entre aspas, né? Assim, tipo assim, baixo carregamento de tofu, tem umas outras coisas, né? Que são os podcasts do MDA. A gente sabe que tofu não é tofu, né? Vindo do Vulpix. Tofu não é tofu, né? Ah, tofu. Como assim vindo do Vulpix? E também vindo do Bunta, né? A gente sabe também que não é tofu, né? Principalmente vindo do Bunta. Né? Se fosse no Brasil, a gente ia falar o quê? Cigarro do Paraguai, né? Tem essas coisas. Já fui alvo de acidente na neve, né? De direção, e algo não é legal, né? Tomem cuidado, viu? Quando forem dirigir na neve. Não façam drift na neve, por favor. O Takumi não faz só um drift, ele dá um cavalinho de pau, cara, na neve. Ele faz o U-turn, né? Um U-turn muito foda, cara. Não, o maluco mete um cavalinho de pau. Olha, galera, o maluco mete um cavalinho de pau na serra na neve. É esse o detalhe, tá? Só pra falar. No arroz tem que quase não passa 2 carros. E eu adorei que o Takumi não precisou levantar um dedo pra deixar o Mickey cagado de medo. Bastou ele só usar a direção perigosa mesmo. É o suficiente. É isso.
Mas faz sentido. Faz, total. Cara, qualquer pessoa naquela situação vai ficar cagada, cara. Não tem jeito. O Amog dizendo que não, ele vai vir me salvar de qualquer jeito. Aí eu vi que o Takumi, ele nem dirige. Tá bom, espera pra saber. Ela dirige muito bem. Ele tem um carro. Aí foi idiota isso da parte dela, né? Que daí ele pega e coloca ela dentro do carro pra ir sair de lá. Agora vamos pra um lugar que ele não vai nos achar. Vamos pra onde ele não vai achar. Vamos voltar pra cidade de onde o Takumi tá vindo. Se eu fosse a Mug, naquele momento que ele falou isso, eu ia ter também delatado o plano dela, ter me delatado. Porque na hora que ela falou, porque grande coisa, ele não tem carro, nem dirige, eu não ia aguentar, eu ia dar risada da cara dele, ia sacar na hora aqui. Sim. Tipo, ele não dirige, o cara é o melhor da montanha. Ele é o fantasma do Akina. Eu acho muito bom. É uma das melhores cenas, que é o ápice, né, do filme, que é a transição de cena e a grandiosidade de Mima Masafumi na direção de som, quando tá tocando a música. No momento que eles trocam o olhar. Isso, exatamente, Ansem. Quando eles trocam o olhar e tem um slow motion ali, tipo, o Mogi e o Miki olhando pro Hachiroko, né, e o Takumi lá dentro, o Takumi olhando pra Mogi. Naquela hora, a música para, aí o Takumi faz o cavalinho de pau, a música tá parada no gelo. 120 km por hora no gelo. Exato. Aí o Takumi faz o cavalinho de pau, ele para o carro e nessa hora toca a música Max Power. Max Power. E o Takumi sai em disparada atrás da Mercedes-Benz, cara. E aí é aquela... Repita o nome da música. Max Power. Não confundir com Gel Cavalo Power. Malditos. Quem não entendeu, já é o Cavalo Power, escute Sono Bisquedou, Okoyo Suru, minha adorável cosplayer, segunda temporada aqui do MDF. É maravilhoso. Se você quiser saber referência do Max Power Gel Cavalo e todo o seu método de uso, escute o podcast do MDA Sono Bisquedol. Vulpix, o carro do Mickey não é um Mercedes, é um Toyota Celica GT4, que é muito parecido com o Mercedes. Não é o Mercedes? É. Nas informações estava com o Mercedes. Não, é um Toyota que eu vou mandar aqui. Eu vou mandar pode ser no Steph? É que parece. Tu olha no anime, parece. Mas daí eu pesquisando aqui não. As informações da própria wiki do Initial D está errada, olha só. Mas eu acabei de ver na wiki do Initial D, ó. Mas então estamos vendo em wikis diferentes. Tu viu a wiki do universo paralelo, do multiverso. Pode ser. Eu vi na wiki do Mickey. o wiki deturpada aqui. Eu vi do Futuro Legends, né, que vai sair ainda. Caraca, mas muito bom. Toyota Celica GT4. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Nossa, mas parece muito a Mercedes. É o farol, né? O farol lembra a Mercedes. Esse farol redondo dos anos 2000 da Mercedes. A traseira já é mais Toyotão, né, mano? Lembra o Supra, por exemplo, a traseira. É que assim, os carros assim, né, também, pra você poder diferenciar também, assim, a cor também, que, assim, outra coisa que dá pra confundir também era a cor, né, do carro. Não confundir, mas tipo assim, confundir a história do Mickey com a história do Papa, né? Porque os dois têm... Será que o problema do autor é com carro prateado? Me corrijam uma coisa. O Carlos disse que o quem pilotava um Supra, não era um Supra, era um Toyota MR2G Limited, conhecido como ECW20. Tava checando o cara aqui também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é uma modelização do Supra. Deixa eu ver. Eu coloquei na pauta aqui. Na minha cabeça era um Supra também. Toyota MR2. G Limited. Então, não sendo um Toyota, o filme é ruim, pronto. Do nada, né? É que depois que eu vi o do Mickey, eu fui ver do outro também. E a gente sabe que, segundo o autor, o carro de vagabundo é apenas Mercedes, né? É verdade. E agora talvez não mais Mercedes só, né? É o Mercedes-Benz W210 do Papo. Pois é. E a gente sabe que em segundo lugar tá sempre o Honda Civic. Honda Civic. Sabe o que é legal, cara, que eu gostei desse filme aí? Que na batalha final do Ryosuke, do Takumi versus Ryosuke, que vem logo após ali, né, a revelação sobre o Papa, já tô até me avançando na história, aparece os outros personagens, que nem apareceram no filme até então, tipo Nakazato, o Shingo. Eu achei muito engraçado esse pessoal aparecendo de novo. E eles quase se beijando, né? Tá faltando. Pô, sai mais pra lá, pô. Se eles verem a gente junto, vai achar que a gente é amigo. Amigo. As minas lá, né? A mina que ficou esperando o parceiro, né? O parceiro nunca apareceu. Isso, a do Silete, isso. É muito legal, né? Porque, assim,
a gente não precisa do resultado da corrida do Takumi contra o Ryosuke, né? Porque não é importante, né? O Takumi tava lá mais pra correr, pra descobrir as respostas do futuro dele, né? E a gente sabe quem ganhou, né? Não precisa dizer, né? Porque você não mostrou na tela, o Takumi perdeu. O que é interessante, porque uma das cenas finais é a Mogi conversando com o Takumi e falando sobre o futuro e sobre sonhos. E a Mogi fala que ela decidiu estudar, ir pra Tóquio e convidou ele, vamos pra Tóquio juntos, né? Porque depois que o Takumi salva ela, ele declara pra ela, né? Ele diz, ó, eu te amo. Mas mesmo que ele ame ela, fazer o quê, né? Isso não é informação, mas eu vou mandar uma teoria de plot twist aqui. E se vocês lembram pra onde foi o Mickey depois da escola? Foi pra Tóquio. Aham. E a Mogi vai pra Tóquio. Ai, o Pix que... Corno parte 3. Não, Vulpix, Tóquio... Até porque Tóquio é um ovo, né, Vulpix? É. Vulpix, você que tem conhecimento de causa. É o quê? Peraí. Conhecimento de causa de quê? Caralho. Corno. Vulpix, tu que tem conhecimento de causa? Olha a pausa criminosa deste ser. Você mandou conhecimento de causa. Vamos ter revisão. O lance é esse aí, o lance reclamado, eu acho que é esse. Você que mora no Japão, qual que é a distância? Se é perto de carro ou não, o Monte Aquina é de Tóquio. Cara, não é muito longe não, porque a Kina fica em Guma, né? Então ele não ficou com ela porque ele é corno mesmo, ele merece. Calma, cara. Calma, porque ele tem que viajar pro Japão todo. Ele trabalha viajando agora, cara. Cacheiro viajante. É expedicionário. Desde que eles falam isso, agora vamos... Não, ele trabalha de caminhão, né? Então piorou. Agora ele vai fazer filho em um monte de lugar agora. Dá umas 2h30, tá? De carro. Mas o Takumi, ele não é uma direção normal, né? Então ele vai em 1h30. Se fosse mais longe, falava, beleza, não vai dar pra ficar... Mas 1 hora de carro, ele na direção agressiva dele... Mas esse diálogo da Mogi com o Takumi é muito legal, porque daí, pô, por mais que ele amasse ela amasse ele fala, eu me decidi, eu vou aceitar o que o Ryosuke me ofereceu e eu quero virar piloto profissional. Cara, isso é muito legal, sabe? Porque o Takumi, ele não tinha perspectiva, ele era um jovem sem perspectivas. E no momento que ele diz, não, eu vou me tornar um piloto profissional, já é alguma coisa muito diferente, é um salto, sabe? E faz jus ao desenvolvimento do personagem até então. Desde ele ganhar o chifre dele, explodir o carro, até esse momento. Achei legal. E é o momento que a Mogi e ele, então, separam-se. Cada um segue o seu caminho e ela nunca mais voltou. Eu nunca mais voltei. Até a MF Ghost. Até o MF Ghost. Porque nós sabemos o que aconteceu na noite. Olha lá vem o Carlos falando coisa criminosa pra gente, aí que falando de MF Ghost. Entendeu? Não. Pior que nem é isso sobre esse MF Ghost. Eu só tô falando da minha frase inicial, porque o MF Ghost nasce numa noite de inverno, bem rigorosa, no meio de uma estrada. Olha, vamos lá, gente. Depois que o Takumi vira e fala, eu te amo também, ali, mandando um Baco estilo blues falando, eu te amo, desgraça, né? Que seria essa frase de verdade, né? O que vocês acham que aconteceu naquela noite? Não dormiu, né? É exatamente isso. Será que o ar-condicionado do Hachiroku funciona? A água derramou, o copinho de água derramou nesta noite. O carro ficou embaçado. Então, exatamente. Será que a suspensão do carro aguentou? Irmão, o vidro ficou embaçado, compadre. É isso, irmão, entendeu? Exato. É saber se o Hachiroku teve que trocar a suspensão do carro, né? Olha isso. Os caras. Se depois daqueles pulos na montanha não trocou. Mas a Mogi, não sei, né? O cara tá com ódio da Mogi que é inacreditável, maluco. É que a Mogi é experiente, pessoal. Não, é que ela tava testando o carro. Dando uma testadinha. Ela sabe saltar, né? A gente já tá puxando várias cartas Lucas aqui pra falar, né? Sim. É que o Lucas não tá, né? A gente tem que dividir igualitariamente, né, os crimes do Lucas aqui no podcast. Exatamente. É isso, né? Fez errado. Aí eu gostaria de falar que, pelo menos no final, nossos ouvintes mais jovens aqui, existe uma moral da história ali no final com o relacionamento da Mogi, que é, você pode se apaixonar pela Job, só não pode terminar com ela, né? Tem esse detalhe. Então, tá como seguindo carreira vida ali, né? E é interessante que tem uma conclusão em relação a ela, do tipo, olha, eu aprendi que o que eu fiz não era certo e agora eu quero o valor do dinheiro de verdade. E ela trabalha no McDonald's. Tem isso, né? É verdade. Sim. Ela tava trabalhando também no
final em uma locadora, né? Um cara comprando volumes de Initial D, né, pra assistir. Initial D, o mangazinho, né? Acho que uma livraria. É DVD, acho que era DVD. Não é livraria, não, achei que era um mangá, tá naquele sentido. Mas, pô, maneiro. Initial D Second Stage. Depois mostra cenas do filme em uma TVzinha, do anime numa TVzinha ali. Alguém assistindo. É a galera que confundiu o Mickey com o Papa. Ele falou, não, tem que ver a segunda temporada de novo, peraí. Na verdade, ele comprou errado, era o filme Legends. Ele, droga, vou ver direito. O maluco comprou o pirata e falou, não, agora tem que comprar o original pra saber se é isso mesmo. Anos Exato. 2000, né, galera? Anos 2000, né, galera? Era 3x10 aqui no Rio. Falando sério, que a gente zoou pra caramba, né? Mas assim, a resolução da Moog é muito bem feitinha, cara. É bem legal com a personagem, toda a construção que eles fazem e tal. Por mais que seja... por mais que, tipo assim, seja pesado o tratamento ali, como é que é feito as coisas, né, e tal, a gente tem um Red Pillzão aparecendo no meio do nada. A resolução dela final, né, com a personagem é bem feita. Não criminiza a garota, não faz ela ser tratada como, sei lá, o demônio, como muitas obras vão tratar, assim, tá ligado? Como uma grande vilã do rolê. Não, mano, tipo, ele tem um processo final ali de vida pra ela que a gente não vai seguir na história, não é a história dela, é a história do Takumi, né, mas é isso. Sim. E o autor, ele explora pontos que são tabus de se discutir, né, principalmente no Japão naquela época, e também pontos, assim, que são trabalhados e, assim, a gente não vê muito, né, assim como diz que é tabu, que são difíceis de explorar, porque você causa um debate, né, sobre isso. Perfeito. E eu acho que ele trabalha bem, né, essa parte, de mostrar que ele fala das Angel Kosai, né, que a gente já tinha explicado sobre isso. Aqui no MDA mesmo rendeu um debate gigantesco, né, sobre as Angel Kosai. Foi. Na segunda temporada, exatamente, sobre as Angel Kosai, né? Que é como é nomeado o tipo de, digamos, de trabalho, né? Que a Mogi, ela tinha, né? Com o Papa, né? Acompanhante, né, pessoal? Que pode também haver questões sexuais ali, que no caso da Mogi tinha mesmo. E garotas colegiais, né? Importante deixar claro que são colegiais. Sim, exatamente. Então são tópicos sensíveis de discutir e muitas vezes são tabus, né? Principalmente naquela época, né? Que não era nem anos 2000, era anos 2000 por aí, né? Então. 99 pra 2000, virada do milênio. E é interessante isso, né? Que é interessante de você não vilanizar uma mulher que se colocou naquela situação, óbvio. Fazer uma construção narrativa que você pode se considerar, né? Ela se redime, né? Ela faz uma redenção própria no processo narrativo, né? Então, eu acho super bem feitinho ali. Porque ela enfrenta o Mickey, né? Do jeito dela, né? Ela enfrenta ele, peita ele, ela ia sair fora, só que aí o incelzão lá tentou se aproveitar dela e ela faz o que toda pessoa faria, tipo assim, uma pessoa correta, né? Tipo, no caso, comecei a gostar do Takumi agora, vou parar com a relação aqui que eu tava tendo com o Angel Kosai, com o Papa, né? E eu vou investir no Takumi. Só que aconteceu que foi um novelão que ele descobriu na mesma hora, né? O cara da Mercedes. Então, foi isso que aconteceu, né? Foi o time. Mas eu acho que também é muito interessante porque ela se enfrenta, ela vê a problemática pra ela começa a construir outros processos pra ela própria. E eu acho que, tipo assim, o processo de discussão entre os dois, como drama, como construção narrativa, é muito bem feitinho, sabe? As decisões tomadas dos dois personagens, tudo como é feito. O Vups comentou do bordadozinho que ela faz do Hachiroku, né? Como é bonitinho, a deixa das coisas, né? Então, tipo, é tudo muito bem cuidadozinho. Ela tenta fazer uma festinha de Natal porque aquela família não tem uma festa de Natal desde o falecimento da mãe do Takumi. Então, é muito interessante mesmo. É um personagem legal, cara. Compra um bolinho, né? Compra uma árvore de Natal. E no final, tanto o Takumi quanto a Moga, eles foram sinceros um com o outro, né? Ela falou, não, eu gosto de você, te amo. E aí ele, contrariado, porque ele tava remoendo aquilo ainda, entendeu? Ele tava remoendo aquilo, que ele ainda gosta dela mesmo da situação, né? E ele fala pra ela. Mesmo do peso da galhada, né? Mesmo peso da galhada. Então, por isso que ele tava contrariado. Ele não queria nem conversar com ela, né? Tava de birra com ela. Porque ele ainda gostava dela, mesmo com isso. Exato. E aí eles dois se declaram lá, você acha que no final vai dar certo, mas ele fala, não, quero me tornar um piloto profissional, vou me focar nisso. Assim. Exatamente, ele escolhe o sonho. Isso é interessante também, no momento que falou da redenção da Mogi, ela vai trabalhar lá no McDonald's e ela cita que o dinheiro que ela ganhava antes com o Papa era um dinheiro que não valia nada. Era um dinheiro fácil, né? As coisas que ele comprava não eram interessantes. Agora, o dinheiro que ela ganha e as coisas que ela pode comprar com esse dinheiro, tipo bolo, árvore de Natal, da festinha, é um dinheiro que vale muito mais porque agora ela sabe o quão difícil é trabalhar. Um bom diálogo. Bem notado, sim, exatamente. Sim. Então,
vamos para nossas considerações finais. A produção, eu acho que a produção ficou abaixo da segunda temporada. Não sei se é por causa que era um filme, né? E eles tiveram... eu não gostei do pacing do filme, no caso de como eles colocaram tudo muito junto, né? E principalmente a distribuição dos arcos aqui, onde dava pra ter colocado o Sudo, arranjado um jeito de ter colocado essa parte do Sudo mais na temporada anterior, né? E ter dado explorado talvez mais a parte do Kogashi Wakai, e junto com esse arco final aqui da Mugi, né? A gente aceita. Sobre as músicas, eu achei que assim, não tem muito tempo pra você colocar tantas músicas, porque é um filme, né? E você também não pode colocar música quando você quiser, né? Tem um momento certo. Bom, eu gostei bastante da parte do final, né, onde tem o que eu mencionei lá da música Max Power, né, que é quando tem o cavalinho de pau do Takumi, e ele começa a perseguir o Mickey na neve. A música do Kogashi Wakai, que eu não lembro o nome, mas ela também é boa, né. As músicas, não tem muita música ruim, né, durante as corridas, em Initial D. Mas assim, eu acho que essa temporada ainda tá abaixo, né, esse filme ainda está abaixo da segunda temporada, vamos ver, né, que nota que eu vou dar pra cá, né, porque a animação, acho que ela não tem muita diferença da segunda temporada, não sei se vocês concordam comigo também. Embora seja um estúdio diferente, né? Porque os três vezes foram estúdios diferentes, né? Porque no segundo foi o estúdio Pastel e a primeira foi o estúdio Gallop, junto com mais alguma outra que eu não me recordo agora. A direção, né? Que não é do Mima, não é do Shimisawa, temos que recordar sobre isso. É um filme que é bom de assistir? Cara, é bom de assistir, né? Tipo assim, dá pra tu matar uma tardezinha assim assistindo esse filme, sabe? Mas eu achei mais por causa do nome que era do Initial D mesmo, né? Mais pelo nome Initial D. Eu vou deixar este Third Stage com 7,5. Então, eu concordo com quase tudo que o Vupix falou. Por ser um filme, eu fiquei meio frustrado, assim, sabe? Por causa exatamente disso que você falou, do pacing. Porque é meio estranho, cara, é muito estranho a progressão da história, sabe? Não parece filme. Eu ainda insisto, que é aquilo que a gente ficou discutindo antes, eles poderiam ter forçado um pouquinho, jogado a revanche aí com o Sudo, uns 2 episódios pro final da segunda temporada. Com quem? Com o Zudo. Podia ter feito uns 2 episódios ali jogado pro final da segunda temporada, desenvolvido melhor essa corrida com o Kai. Talvez, o que a gente até comentou, talvez ter feito um flashback dos pais tendo essa corrida no passado, pra ter um impacto maior nessa, né, na atual. E a parte dali dele com a Mugi se resolvendo, isso aí ficou legal, ficou bem construído, o desfecho ali com o Mickey, dando um apavoro duplo no Mickey, né, porque com medo de tomar outro socão na boca e medo de o carro capotar e explodir no gelo com a direção agressiva ali. Essa parte aí eu gostei mais, mas, cara, podia ser um OVA, não precisava ser um filme, não. Fazer um menorzinho ali, eu caprichava mais na animação. Eu senti que a animação dos carros tá um pouco diferente da segunda, mas nem melhor nem pior, só tá tipo diferente, sabe? Você vê que o estilo de animação dos carros tava diferente, assim, eu senti. E eu voto com o relator, eu dou um 7,5 também, porque se for, poderia muito bem ser um episódio normal, não precisava ser um filme. O famoso podia ser uma reunião que podia ser um e-mail, né? Então, mano, assim, eu queria muito poder dar um 10. Infelizmente, as regras de vez em quando são feitas pra ser quebradas, né? Mas, tipo assim, Initial D, eu ainda acho que o filme ele consegue fazer o que Initial D faz de melhor, que é o quê? Ser divertido, tocar aerobeat, ter maluquice. Sim, isso aí tá perfeito. Né? Então, tipo assim, só que, tipo assim, a gente tá falando de um filme, cara, e é o que o Ansem comentou, né, velho? Não é um filme. Tipo, assim, é muito mal ajambrado como filme, esse tipo de coisa, né? Parece que é 5 episódios junto ali, né? Cara, assim, tem uma terminologia que a gente chama principalmente na publicidade, né, mas na hora de visual inteiro, que é o monstro, que basicamente é o que você faz um filme de referência, onde você vai catando referência em tudo quanto é lugar, e aí você monta uma sequência de imagens, assim, de narrativa, pra entender uma narrativa, entender pacing, esse tipo de coisa. O filme não chega a ser um monstro, mas parece um monstro do mangá. Você vai juntando as coisas que sobraram ali do mangá, você faz ali uma coisa e solta 1h30. É muito o que o Chris falou, né? Tipo, eles acertarem o resto da obra pra fazer a transição pra próxima parte, que é o Project D, que a gente vai descobrir o One Piece. Que é aí que a gente vai encontrar o que é os Ds de antigamente, né? Mas o rolê, mano, é que, tipo assim, cara, isso
destravanca muito o pacing do filme. O filme parece muito travado nesse sentido, como narrativa, né? E tem um detalhe que eu acho que é o pior, que a gente já comentou aqui tudo mais e tal, é que as duas corridas, no final das contas, elas não empolgam igual são as corridas das duas primeiras temporadas, sabe? Falta coisa ali, né? Como a gente falou, falta até a história do Bunta, falta as coisas assim. Tanto que narrativamente o que mais empolga, o que mais atrai pra gente querer assistir é um novelão final, porque é uma coisa que todas as coisas ali, elas são montadas relevantes ao que aconteceu em Initial D, não é uma narrativa completa, né? Não é uma narrativa do filme fechada, né? Ali tudo tem que ser referencial pra trás. Mas de tudo que é referencial pra trás, a coisa mais legal dali é o fechamento da história da Mogi. E isso até ganha pontos pra obra e tal, mas, cara, como um filme, mano. E pra mim, o Ansem falou que a animação dos carros tá nem pior nem melhor. Pra mim tá pior. Tipo, eu olhei assim e falei, se comparar então com a primeira temporada, que a primeira temporada é mais antiga, eu falei, porra, entendeu? Eu acho que a primeira temporada é melhor nesse quesito. Questão até de direção também. Mas eu acho que eu vou dar 7, mano. Sacou? Eu acho que... Porque eu acho que tem... Porra, se você começa a pensar isso aí como um filme, cara, é muito problemático. Mas é divertido, ele vale a pena assistir, sacou? Tava espiando aqui as músicas, né, que tocam no filme, pra já começar um pouco diferente. Max Power é muito legal. Eu vou dar nota a partir de quantas músicas tem. Aí o Chris vai lá, essa música aqui é uma nota 3. 3 notas. Outra música aqui é uma nota 3, vai 6. Não. Mas eu acho que minha música favorita tem duas músicas que além de Max Power, tem outras músicas que eu gosto, como aquele Fly Me to the Moon and Back, que toca nos flashbacks do começo, e Speed Lover, cara. Pra mim, Speed Lover é a melhor do filme. Speed Lover. Gosto muito dessa, que é a da rematch, né? A revanche do Takumi e o do Sudo, né? Eu gosto bastante dessa música. E aí eu procurei ela aqui no YouTube pra vou escutar, né? Ah, eu fui descobrir que ela toca no MF Ghost. Exatamente. Ela toca no MF Ghost. O MF Ghost, gente, só pra falar, ele é um anime ruim, mas tudo que você quer ver de Initial D razoavelmente tá lá. As Eurobeats estão lá, as corridinhas, esse tipo de coisa. Mas ele é ruim. Então tem Eurobeat no MF Ghost, né? E temos Speed Lover e retorno de músicas de Initial D aqui, o que é muito da hora. Já fiquei empolgado pro MF Ghost aqui, quem no MDA, quem sabe, né, no futuro. Não se empolgue. Eu já sei, eu já li os meus capítulos, já vi o primeiro episódio, eu tô ciente onde eu tô indo. Eu tô ciente. Bom, vamos falar do filme. O problema disso aqui é que é um filme. Eu acho que esse é o problema. Porque o resto, por si só, se fossem 3 episódios que a gente estivesse analisando, seriam 3 episódios legais, no geral. Mas não é um filme, né? E por ser um filme é muito problemático. É muito complicado, porque ele não tem estrutura de filme, eles são essas histórias aglutinadas. E nós descobrimos, né? Nós desvendamos o mistério por trás disso aí. Porque eram as histórias que restavam para o fim do grande arco do Hachiroku e tava saindo mangá na época, eles não sabiam como é que era, não foi planejado pelo comitê do Second Stage, porque não tinha sido concluído, e aí, enfim, tá aí. Eu gosto da conclusão do arco do corno, eu gosto da corrida do salto em Hirohazaka, que é um dos clássicos do Initial D, e isso, pra mim, mantém uma nota relativamente mais alta. Só que a animação, ela não é uma animação de filme, né? Ela é uma animação pegando bem leve aí, similar da segunda temporada, que pode ser pior em alguns momentos e melhor em outros. Acaba sendo uma mistura de slice of life em alguns pontos que a gente pensa, nossa, por que essa cena tá num filme, tá entendendo? Se fosse num episódio ia ser ok. Não vou me repetir. A minha nota pra Initial D Third Stage é 7. Ok. Então, com 2,7,5 e 2,7, nós fazemos a média aqui, é 7,25. Então vai ficar quebrada mesmo. Então ela vai ficar 7,25. A nota do MDA, do Initial D Third Stage, o filme, né? Que compila os 2 arcos aí, o final do Sudo com o final do arco da Mugi. E sempre agradecendo aqui aos apoiadores, ao Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Lores, Hugo Vantuil, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves. Lembrando que você pode ajudar o
o podcast através do Catarse, que é no catarse.me/MDA ou no Apoia-se, que agora também estamos no Apoia-se, no apoia-se.se/MDApod. E também deixe o seu recadinho ali na barra de comentário do Spotify ou deixe o e-mail mais completo no podcast@mundodosanimes.com. Muito obrigado aos senhores aqui, né, aos amigos podcasters que gravaram mais um episódio de Initial D, sempre muito bom. E obrigado a você, aos ouvintes que nos ouviu até agora. Um bom dia para todos. Tchau.